agora sim, simultâneo, hein? Simultâneo no YouTube também e aqui no Instagram. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso Café Criminal. Dr. Flávio, seja bem-vindo, Dr. Flávio. Tá só viajando pelo Brasil, né, doutor? Tô acompanhando você, legal as suas viagens. Deixa eu ver aqui, a Jordana, a Marisa, Cristiano, Jucicleide, Jordão, sejam todos bem-vindos ao nosso Café Criminal. Hoje é dia 14 de setembro, quinta-feira, e lembrando que toda terça e quinta-feira, tá? Toda terça e quinta-feira, às 8 horas e 7 minutos, horário de Brasília, pela manhã, enquanto você toma o seu cafezinho, come o seu café da manhã, você pode acompanhar o Café Criminal, que vai passar para você um ponto prático e técnico para você aplicar na sua advocacia. E hoje eu separei um tema muito importante, que é a defesa nos crimes que envolvem Lei Maria da Penha. Esse é um espinho na vida do criminalista, né? Fazer a defesa em crimes que envolvem violência doméstica. Mas eu vou dar aqui algumas ideias de defesa que você pode construir, tá bom? Antes da gente iniciar a nossa aula, você que está no YouTube, quero pedir um favor para você. Clica aqui no like no vídeo, para o YouTube entender que essa aula é relevante, distribuir para mais e mais advogados. E se você ainda não é inscrito no canal, já clica aqui e começa a se inscrever, ativa o sininho para receber as notificações quando eu agendar as nossas aulas ao vivo. Você que está aqui no Instagram, tá? Que é simultânea a live. Aqui tem os emojis, tá? Eu já estou vendo ali o pessoal clicar. Clica no coraçãozinho para mim, porque o coração é o like. E quando você dá o like, o Instagram fala, opa, isso aqui é relevante, então eu vou entregar para mais e mais advogados. Então dá essa força pro professor, clica ali no coraçãozinho ali para subir os likes aqui. Isso vai me ajudar bastante para que esse conteúdo seja propagado para mais e mais advogados, tá bom? Bom, dito isso, vamos dar uma pincelada aqui na nossa aula hoje sobre Lei Maria da Penha. Quando um cliente te procura para você fazer a defesa de um crime que versa lá, que envolve Lei Maria da Penha. E aí, como é que você vai fazer essa defesa? Então, peguem os cafezinhos aí, tá? O meu tá aqui, ó. Peguem os cafezinhos aí, pega papel, pega caneta, que hoje eu vou te dar algumas ideias de como você pode fazer a defesa nesse tipo de crime. Beleza? Todo mundo preparado? Vamos lá, então. Deixa eu abrir aqui a minha tela. Vamos lá. Lei Maria da Penha. Qual que é o primeiro assunto aqui que eu quero tratar com vocês? Quando chega um crime que envolve Lei Maria da Penha, qual é a primeira providência que o criminalista ele deve adotar nesse tipo de crime? Primeira coisa que ele deve observar é se de fato aquele crime ali envolve alguma situação que vai trazer a incidência da Lei Maria da Penha. E aqui eu quero fazer esse adendo. Vamos lá. Professor, na onde eu encontro esse dispositivo para entender se de fato o crime é de competência ali, vai atrair a incidência da Lei Maria da Penha? Essa previsão está lá no artigo 5º da Lei Maria da Penha. E no artigo 5º você vai encontrar 3 incisos. Tá? Inciso 1, inciso 2 e inciso 3. Tá? Opa, peraí. Desfocou aqui. Calma aí. Peraí que desfocou. Peraí. Deixa eu chegar mais perto aqui para ver se ele consegue focar. Acho que aqui consegue focar, vamos ver. Aí, acho que deu uma focada aqui, né? Aí, agora melhorou. Beleza. Então, ó, são 3 incisos lá no artigo 5º, tá? O artigo 5º ele tem esses 3 incisos. E aí cabe ao advogado analisar se a situação individual do cliente se encaixa em um desses incisos aqui. Ah, professor, mas será que se chegar para mim, para eu fazer a defesa num crime dessa natureza, já não passou pelo crivo do promotor, pelo crivo
do juiz e de fato eles entendem que aqui deve incidir a Lei Maria da Penha, pode ser que eles tenham feito essa análise. Mas eu nunca confio, porque é o seguinte, já vi vários casos de incidência da Lei Maria da Penha e eu fiz uma discussão ferrenha dentro do processo porque não se encaixava em nenhum desses incisos que a lei traz para que tenha incidência da Lei Maria da Penha. Então a primeira análise que você precisa fazer é entender, de fato, ali deve incidir a Lei Maria da Penha ou não. E nunca entre no processo, se o promotor já falou, se o juiz já falou, então deve ser. Não. Você deve verificar item por item do processo. Se já recebeu o processo, quer dizer que não está prescrito? Não, você precisa olhar. Você tem que saber que você está lidando com aquele processo. O juiz e o promotor tem milhares, igual aquele ali, passa milhares e milhares por dia e eles às vezes deixam passar. Então é importante que você, na qualidade de defensor, você observe o caso para entender, de fato, aplica-se ou não aplica-se ali a Lei Maria da Penha. É a primeira análise que eu faço. As análises de defesa que vocês devem fazer devem ser sempre aquelas preliminares. O juiz é competente, de fato não há alguma situação que leve à tipicidade da conduta, o delito ali já não foi alcançado pela prescrição, então essa análise ela precisa ser feita. E, professor, basicamente, em linhas gerais, quando que vai se ter a incidência da Lei Maria da Penha? Vamos entender agora. Deixa eu abrir aqui o material. Vamos entender agora. São 3 incisos ali no artigo 5º da Lei Maria da Penha e basicamente, no âmbito da unidade doméstica compreendida como espaço de convívio permanente de pessoas, com sim vínculo familiar, inclusive às vezes esporadicamente agregadas. Nessa situação aqui, pode ser aquela em que 2 amigos, tá? Um homem e uma mulher, eles são amigos, resolvem dividir um apartamento, as despesas de moradia dali, e ali é um espaço de convívio permanente. Se porventura esse homem, ele agride a amiga, vai incidir ali a Lei Maria da Penha, tá? Por quê? Porque ali é um espaço de convívio permanente entre eles, tá? Sendo um espaço de convívio permanente entre eles, aí vai incidir. Veja que o viés da Maria da Penha não é só aquela situação em que é um relacionamento amoroso, eles são parentes. Não, essa situação entre amigos também pode configurar? Pode, né? A mãe pode pedir, a filha pode pedir em desfavor da mãe, pode em desfavor do pai, em desfavor do irmão que agride ela, pode pedir também, tá? Então é importante fazer essa análise. Então, primeiro, âmbito da unidade doméstica compreendido como espaço de convívio permanente de pessoas com sim vínculo familiar, inclusive as esporadicamente agregadas. É isso que diz o primeiro inciso, tá? Eu costumo dividir esses incisos em espaço de convívio permanente, familiares e relação íntima de afeto. Então esse é o primeiro, tá? Pode ser entre 2 amigos, por exemplo, não tem relação íntima de afeto, não são parentes, mas tá lá, você vai enxergar que é um espaço de convívio permanente e há essa agressão dentro desse espaço de convívio permanente, tá? A segunda situação é no âmbito da família, compreendida como comunidade formada por indivíduos que são ou se consideram aparentados, unidos por laços naturais, por afinidade ou por vontade expressa. Essa vontade expressa aqui é a adoção, tá? Então, por exemplo, se temos ali uma questão de adoção, e aí o pai adotivo agride a filha, pode ser que naquela situação ali incida a Lei Maria da Penha, tá? E aqui envolve parentesco, tá? Parentesco. Então aqui, por exemplo, uma tia pode pedir medida protetiva em relação ao sobrinho? Pode, tá? Ali vai entrar nesse inciso 2, que é dos parentes, tá? Aquelas pessoas que têm um laço ali, são parentes, são considerados aparentados e até por vontade expressa, que é o último ponto ali do inciso, que é a adoção. E a terceira situação que pode incidir a Lei Maria da Penha é com relação em qualquer relação íntima de afeto na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente de coabitação. Ou seja, quando há um relacionamento amoroso entre 2 pessoas e esse relacionamento amoroso ele não depende de estar morando junto, basta que tenha acontecido ali, ocorrido, essa relação íntima de afeto, e aqui a lei ela não fala por quanto tempo, né? Não precisa, nós estamos junto há quanto tempo? Há 20 anos, há 5 anos, nós saímos algumas vezes.
qualquer relação íntima de afeto. Conheceu numa festa, né? Ficou com a pessoa uma vez, já é uma relação íntima de afeto. E aí também traria a incidência da Lei Maria da Penha. Mas aí o que você pode entender ali? O que você pode olhar essa situação e tentar compreender? Toda vez que chegar um caso aí para você advogar, para você defender, olhe esses 3 incisos, tá? Tá lá no artigo 5º da Lei 11.340. Olhe esses 3 incisos aqui e faça uma reflexão. O caso individual do meu cliente se encaixa em alguma dessas situações aqui, em algum desses incisos? Se você identificar que não encaixa em nenhum desses incisos aqui, você vai dizer que aquela vara de violência doméstica é incompetente para analisar. E veja, quando a gente fala essa palavra incompetente, né, às vezes até acha que a gente está querendo brigar com o juiz ou xingá-lo, mas não é nada disso, né? A incompetência é falta de aptidão para julgar um caso. Então, você vai fundamentar contrário senso, dizendo, excelência, o artigo 5º da Lei 11.340, aí vamos ser técnicos, tá? Vocês precisam ser técnicos no que você vai fazer, no que você vai escrever, para não ser um aventureiro. O especialista, ele abocanha uma grande fatia de bons clientes e bons contratos, porque ele é o especialista. O especialista cobra mais caro, ele fica com bons clientes. Não vai chegar para ele o cliente de Milão, por quê? Vai chegar quem quer pagar um bom advogado e que sabe que ele é um especialista. Então vamos ser especialista aqui para parar de lenga-lenga e ficar escrevendo qualquer coisa. Então você se identificar que o caso individual do seu cliente não se encaixa em nenhum desses incisos, o que você vai fazer? Você vai fundamentar contrário senso. Excelência, em que pese está sendo aqui enquadrado como um crime que traz a incidência da Lei Maria da Penha e uma análise detida dos autos em correlação com o artigo 5º da Lei Maria da Penha, observa-se que nenhum dos incisos do artigo 5º se faz presente aqui. Portanto, não é o caso de aplicação ou incidência da Lei Maria da Penha. E aí você vai explicar, contrário senso, os incisos do artigo 5º para dizer, olha, aqui não estamos diante da Lei Maria da Penha, tá? Não estamos diante da Lei Maria da Penha, tá bom? Vamos continuar. Bom, qual que é a outra situação que eu identifico como muito importante para que vocês venham analisar, tá? Entender aqui é o ponto 1, tá? Nós estamos no ponto 1. Deixa eu dar um enter aqui para a gente não... Nós estamos aqui no ponto 1, ó. Entender qual o crime praticado para iniciar a estratégia defensiva. E eu trouxe aqui 2 crimes que eles têm maior incidência e recorrência, que é a ameaça e a lesão corporal, ou também vias de fato, né? São os 3 delitos que têm mais ocorrência quando se fala em Lei Maria da Penha. É a agressão propriamente dita, é a ameaça ou até a vias de fato. São os delitos que mais acontecem. E qual que é a estratégia processual que você vai adotar diante de cada delito desse, tá? Eu vou citar uma ideia inicial aqui para você apurar no caso, para ver se faz presente também, tá? E aí, o que você vai fazer? Você vai coletar esses dados para começar uma estratégia defensiva. Primeira questão prática aqui, acerca da lesão corporal, tá? Primeira questão prática aqui é sobre a lesão corporal. Acontecem casos, tá? Pessoal, tem casos que de fato seu cliente agrediu a companheira. E de fato ele agrediu. Não há muito o que fazer. O advogado vai olhar a situação, vai tentar ali conseguir os direitos dele, mas não vai conseguir evitar uma condenação. Mas existem casos também em que há uma agressão recíproca, em que o companheiro também foi agredido pela companheira, iniciou-se uma briga ali, ânimos exaltados, e ambos foram agredidos. Não teria, hipoteticamente, ocorrido exclusivamente em desfavor da vítima essa agressão. Nós pegamos a situação, certa vez, que houve uma briga mútua. Segundo a narrativa do nosso cliente, ele foi agredido por ela, a pegou pelos braços, pelos punhos, segurou firme porque ela estava assim incontrolável e a colocou para fora da casa, a casa era dele, colocou ela para fora da casa e trancou o portão para que ela não pudesse entrar. Eles eram namorados.
ela deu um tapa na cara dele que ficou assim, ficou uma lesão aparente roxa aqui. Então ele catou ela pelos punhos, segurou bem forte, colocou ela para fora da casa e bateu o portão. E nesse agarra-agarra ficou, aqui os punhos eles ficaram marcados. E também marca de mão no braço, sabe? Quando pega mais firme, ficou vermelho, né? A vítima, ela tinha o tom de pele mais branco, sabe? Aí quando você pega com mais força assim, fica mais evidente. Então tava roxo aqui no braço, no punho, porque ele teve que agarrar ela, porque ela tava incontrolável. E ela deu um tapa na cara dele. A sorte dele é que imediatamente quando isso aconteceu, ele me acionou, ele me ligou. Doutor, tudo bem? Tudo bem. Olha, aconteceu isso, acabou de acontecer. Acabou de acontecer isso. Eu falei, você agrediu realmente ela? Não. O problema é que todos falam que não agrediram, né? Ela falou, não, não agredi ela. Tá. Você apanhou mesmo? Sim. Manda uma foto aí, deixa eu ver. Aí mandou a foto do rosto, assim, tinha uma mão de uma marca, assim, mas muito, muito forte, assim, bateu. E aí o que eu orientei ele? Ó, faça o seguinte. Provavelmente ela vai fazer um boletim de ocorrência dizendo que você agrediu ela. Então o que você vai fazer? Vá até a unidade policial agora, imediatamente. Já faça um boletim de ocorrência agora e já peça um encaminhamento para fazer o exame de corpo de delito. Agora, faça isso agora. E ele foi. E não deu outra, passou 40 minutos, né? Ela chegou lá, fez o boletim de ocorrência também. E nós armazenamos também a foto do rosto. E aí o que a gente conseguiu mais adiante? Dr. Jorge, doutora Rebeca, membros da Academia Criminalista de Elite, sejam bem-vindos. E aí o que aconteceu? O que a gente conseguiu? Lá na frente a gente conseguiu a absolvição porque ela falou que foi enforcada e que ele bateu nela, que pegou pelo braço e jogou no chão. E ficou a narrativa dela contra a narrativa dele. E a narrativa dele estava subsidiada pelo exame de corpo de delito e pelas fotos que imediatamente a gente pediu para ele tirar e anexar no processo. E a gente anexou. E aí, sobre o enforcamento, aí entra um pouquinho de medicina legal. Aí o que nós fizemos nesse tipo de caso? O enforcamento, isso aqui é puramente medicina legal, eu me debrucei sobre esse caso. O enforcamento, a esganadura, ele tem um suco, olha só, termo técnico, suco semilunar. Nós temos a lua redonda, né? Então vai ser semilunar, ela vai pegar daqui até aqui, porque é uma esganadura ou enforcamento, tá? E a lesão que ela tinha era aqui, só o suco, né? A lesão que ficou era aqui de alguém que estava segurando e não de alguém que estava enforcando, porque enforcamento ia aparecer daqui até aqui e não foi o que estava nos autos. E aí o que aconteceu? Diante desse ponto, a gente falou, olha, ela falou que foi enforcada, mas o exame de corpo de delito não corrobora a versão dela. E aí entrei, lesões de esganadura, enforcamento, aparece o sulco semilunar, em que há uma lesão inteira no pescoço. Segundo a descrição do perito, havia uma lesão unicamente do lado esquerdo do corpo, braços e punhos, compatível com a narrativa do réu, de que apenas a segurou e a afastou para que ela não o agredisse mais do que já tinha agredido. Ainda há, inclusive, foto nos autos, exame de corpo de delito que ele fez, que comprova que ele foi agredido por ela. E aí, como a gente fez essa preparação, a gente conseguiu caminhar para a absolvição dele. Porque o depoimento da vítima estava divorciado dos autos. Mas pensa só, se ele liga para um advogado e fala assim, não, cara, você está ferrado. Ou não faça nada. Né? Não tem o que fazer. Ela vai fazer boletim de ocorrência e você vai responder por esse delito. E pronto, acabou. Aí entra uma defesa técnica de qualidade. Quando há lesão corporal de mútua, é importante que o advogado já busque ali documentar se houve essa agressão mútua, porque às vezes seu cliente está agredido também. Ele tem marcas no corpo. Só sabe o que acontece? Apenas a vítima vai fazer o boletim de ocorrência, apenas a vítima faz exame de corpo de delito. E aí não vai adiantar chegar lá na frente do juiz sem prova nenhuma e dizer simplesmente, eu fui agredido também. Cadê as provas? Não tem, o hematoma sumiu. Você não fez boletim de ocorrência? Não. Não fez exame de corpo de delito? Também não. E aí? Aí vai ficar a palavra da vítima a conta do réu e de fato ele vai ser condenado. Não tem para onde ir. Repare, estou comentando aquele caso em que há lesões recíprocas, tá? Pode ser também que no seu caso lá, na questão de ameaça, quando você pega um caso em que há uma ameaça, vai estar sobre os ombros do seu cliente. Então o que você pode fazer
diante desse cenário? Buscar informações também para sempre observar para o caso se não foi algo recíproco. Se a vítima também não o ameaçou, se a vítima também não foi para cima dele. Isso é importante porque vai mostrar também que foi algo recíproco e não só em desfavor da vítima. Quando você traz isso para o processo e você explica melhor essa situação, você tende a conseguir fazer uma defesa mais efetiva. Uma defesa mais efetiva no sentido de que você está ali comprovando que não foi algo exclusivo da vítima. A vítima também partiu para cima do réu. E o réu, ao relatar essa posição de que também foi agredido, ele começa ali a trazer mais veracidade. Deixa eu ver aqui, pessoal, deu algum bug aqui no YouTube, tá? Voltou. Então começa a trazer mais veracidade para a versão que ele vai apresentar. Então, nesse aspecto, é importante sempre buscar ali elementos que possam dar suporte à versão que o seu cliente vai apresentar. Eu sei que é difícil, tem alguns casos que não há o que fazer. De fato, o seu cliente ele agrediu a companheira. De fato, ele foi lá, bateu nela e não foi agredido, não foi algo recíproco. O advogado, nesse sentido, ele vai apenas a tentar segurar os direitos do seu cliente, mas não há para onde correr. Vou citar aqui uma aluna da academia, a Rogenilda. Não sei nem se a Rogenilda está aqui. Rogenilda, estou citando seu nome. Pronto, depois você briga comigo lá no nosso grupo da academia. A nossa colega, a advogada Rogenilda, ela pegou um caso em que o cliente dela estava sendo acusado de descumprir uma medida protetiva, de não se aproximar da ex-companheira. E o que aconteceu? Coincidentemente, ele estava indo para o centro, ambos não têm muitas condições financeiras e acho que ele estava andando de moto. Enfim, ele foi fazer um documento ou foi buscar algo lá no centro e ela estava de moto. Coincidentemente, ela estava indo na frente e ele apareceu atrás. E de fato, tá? Porque a gente apurou os fatos ali e estava tudo certinho com o caso. Ela falou, professor, está tentando tapar o sol com a peneira. Ele estava atrás mesmo dela. Não. E de fato, me parece que ele foi até um órgão ali para tirar um documento da moto, no Detran. E aí, o que aconteceu? Ela ouviu ele, falou assim, ligou, ficou com medo, e com toda razão, porque ela tinha sido ameaçada, agredida por ele, parou, ligou para a polícia e falou que ele descumpriu a medida. E aí ele estacionou por ali, a polícia pegou ele e de fato ele supostamente tinha se aproximado dela e quebrado a medida que é de afastamento de tantos metros. Aí o que ela fez nessa defesa? Falei, olha, junta tudo, primeiro, a gente discutiu o caso, junta tudo quanto é documento que vai corroborar a versão dele. Então se ele estava indo para o Detran fazer algum documento, pega ali a CNH dele que estava vencida, se ele tivesse ido renová-la, pega os documentos que ele tem, traça a rota, né? Para ele chegar no Detran de onde ele estava, ele deveria passar por ali mesmo, e ela assim o fez, dentro do Google Maps. Para a vítima, fez perguntas, falou, olha, mas ele perseguiu você por quanto tempo? Foi muito tempo, você virava esquerda e direita, ele virava atrás? Não, foi 2 quadras. Quando eu vi ele, eu já parei imediatamente, corri e liguei para a polícia. Então não teve um acompanhamento por muito tempo. Não, foi 2 quadras ali, eu já me assustei e já chamei a polícia. Então, aí ela foi coletando dados. E com a documentação que ela apresentou, ela conseguiu de fato comprovar que ele não estava atrás dela, mas sim que de fato a versão dele era verídica, de que ele estava indo até um órgão ali, resolver alguma coisa documental e coincidentemente se deparou ali com ela ali também no mesmo local. Então veja, a defesa técnica bem postada, aí ela colocou, eu até orientei ela, falei, coloca um mapa, coloca a rota, da onde ele saiu para onde ele ia, os documentos que ele ia tirar, tudo que ele ia fazer para documentar e mostrar que de fato a versão dele era verídica. E aí ela assim o fez e conseguiu aplicar ali para ele, né, conseguiu a absolvição dele pelo descumprimento, né, suposto descumprimento da medida protetiva. É claro que existem casos que não há o que fazer, você só vai tentar amenizar ali a pena que ele vai receber. Mas em outros casos, uma defesa bem técnica, bem feita, pode gerar bons resultados dentro do processo. Tudo vai depender do posicionamento do advogado. O advogado mais preguiçoso não vai atrás. O advogado mais especialista, né? O especialista ele vai atrás, ele pega o documento, ele faz um croquis, ele põe no Google Maps de onde estava indo, para onde ia, e ele faz uma defesa técnica de fato para conseguir com que o cliente seja absolvido. Tá? Então esses pontos eu ressalto como pontos muito importantes para vocês observarem dentro do processo. Será que não foi algo recíproco?
Se tá ali, se acabou de acontecer, já pergunta se o cliente foi recíproco, tá agredido? Tô. Tira foto. Vai lá também, em complementação ao boletim de ocorrência dela, pede um encaminhamento para o exame de corpo de delito, que daí o perito vai laudar. Faça essa advocacia defensiva ali já desde o inquérito, desde o momento do boletim de ocorrência. Isso vai refletir lá na frente para você ter bons resultados no seu processo. Quando você para de atuar como, né, o generalista, o aventureiro, aí você começa de fato a ter resultado, as portas começam a se abrir e você começa de fato a ver uma transformação na sua advocacia. Enquanto você brincar de advogar, não saber, buscar entender o que de fato precisa fazer, talvez você não tenha bons resultados, talvez você não vá para frente. Tá? Por isso é muito importante você ter bons resultados e saber fazer uma defesa estratégica. Tá? Deixa eu voltar aqui, vamos para o nosso próximo ponto. Aqui eu misturei, já fiz uma salada, falei o ponto 1 com 2, já adiantei, tá? Procurar provas favoráveis, tá? Aqui, ó, esse caso aqui é muito comum acontecer também. Deixa eu dar um zoomzinho aqui. Aí, esse caso aqui, ó, possível anuência da vítima em caso de violação de medida protetiva. É algo que eu sempre observo, que eu sempre falo para os meus clientes também, quando há uma questão de violação de medida protetiva, tá? O que acontece em muitos dos casos, tá? Ali, no ápice ali de uma briga, de uma briga mais acalorada, ambos brigam, a vítima se sente ameaçada e com muita razão vai lá pedir a medida protetiva para que ele não se aproxime, porque se sentiu ameaçada e está no direito dela. Só que passado um tempo, o que acontece? A poeira baixa, eles viram que foi um desencontro danado, sentem falta um do outro, tem aqueles casos que eles querem reatar e acabam voltando. E aí depois que eles acabam voltando, por vontade expressa da vítima, que fala, não, vamos parar com isso, vamos voltar, a gente faz um casal tão bonito, vamos voltar. Aí eles voltam. Na primeira briga que acontece, a polícia é acionada porque ele está descumprindo uma medida protetiva, porque ele tinha uma ordem de restrição para não se aproximar e ele estava ali dentro da casa dela, convivendo com ela. E o que eu oriento sempre? Nessa situação é importante vocês observarem e orientar o cliente no seguinte sentido. Se tem uma medida protetiva, antes de reatar o relacionamento, busque falar com a sua companheira para que ela retire a medida protetiva. Ou se o problema já aconteceu, eles reataram, e aí na primeira briga chamou a polícia e ele foi preso por descumprir uma medida protetiva, você tem que buscar junto a ele informações, pegar print do WhatsApp, conversa, que comprove que de fato ele só voltou porque ela pediu, porque a vítima aceitou e quis reatar o relacionamento. Em defesa dessa natureza, você consegue afastar a acusação da quebra da medida protetiva quando você demonstra que foi algo voluntário, em que ele não deliberadamente quis quebrar a medida e se aproximar dela para causar um mal injusto, para agredir. Mas não, eles reataram o relacionamento. E aí ela conscientemente também quis reatar, por isso eles se aproximaram. Porque em muitos dos casos o seu cliente vai achar que quando a vítima quer reatar, tá pronto. Isso aí já serve para ele se aproximar e acha que não existe mais a medida protetiva. Mas não, pelo contrário. A medida protetiva existe, está ali, vigente, e precisa que ela seja retirada para depois eles reatarem o relacionamento. Tá? Para depois reatar. Então sempre oriente o seu cliente. Vai reatar o relacionamento, houve uma medida protetiva, primeiro a vítima tira para depois reatar. Se o problema já aconteceu, tenta informações e provas de que eles reataram, de que a vítima estava de acordo e ou quis receber ou quis se aproximar dele. É algo que você pode utilizar como estratégia defensiva. E vamos para o último ponto aqui do nosso Café Criminal. O último ponto do Café Criminal aqui é sobre o exame de corpo de delito. Foi até uma discussão ontem, discussão assim, no bom sentido, né? Uma argumentação que a gente teve no nosso grupo da Academia Criminalista de Elite. Eu trago um julgado aqui do STJ. Há uma grande dúvida o seguinte. Esse julgado aqui, ó, é de 15 de 8 de 2022, tá? Da sexta turma. Esse aqui é o julgado. E o que é importante nesse julgado? Eu vou fazer uma leitura rápida dele aqui, ó. Sobre o exame de corpo de delito, tá? A ausência do exame de corpo de delito pode
a ausência do exame de corpo de delito, né, essa perícia, esse laudo, pode ser substituído por prova testemunhal unicamente? Nós sabemos que o exame de corpo de delito ele pode ser feito de maneira direta e indireta, né? Por exemplo, se não foi possível fazer ali o exame de corpo de delito direto, o perito observando as lesões e laudando, ele pode fazer de maneira indireta, ou seja, através de prontuário ou outros documentos que comprovem que houve a lesão. Mas existem casos que o exame de corpo de delito não é feito nem de forma direta e nem indireta. Essa perícia simplesmente não é realizada. Nesses casos em que a perícia não é realizada, e é um crime de lesão corporal que deixa vestígio que a lei exige que de fato tenhamos ali um exame de corpo de delito. E aí? Diante desse caso, o que vai acontecer? Qual estratégia você pode alinhar e percorrer em favor do seu cliente? Vou trazer aqui essa última consideração na nossa aula de hoje. Ó. Considera a lei indispensável a prova técnica nas infrações que deixam vestígios, admitindo apenas, esse aqui é o ponto importante, apenas em caráter excepcional que a ausência do exame pericial seja suprido pela prova testemunhal, nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia ou os traços indicativos do fato a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido. Nesses casos aqui, o STJ tem admitido que o exame de corpo de delito ele seja substituído ali, a sua ausência pode ser suprida por prova testemunhal. Mas é importante que a gente tenha em mente que apenas nas hipóteses em que não for possível a realização de perícia ou traços indicativos a ser constatado pelo exame tiverem desaparecido. Deixa eu só grifar aqui com outra cor, tá? Então, apenas nessas hipóteses, são hipóteses bem excepcionais, que o STJ admite a substituição do exame de corpo de delito pela prova testemunhal. Nesse caso aqui, o STJ não admitiu. Por quê? Olha só. Essa questão é muito importante no seguinte aspecto. Quer dizer o seguinte, se não foi feito o exame de corpo de delito, a prova testemunhal, estou tranquilo que a prova testemunhal vai suprir? Não. Tem que ter uma justificativa plausível, uma excepcionalidade justificada nos autos que demonstre por que aquele exame de corpo de delito não foi feito. Se ele não foi feito porque simplesmente não foi feito, a vítima não foi, ou por alguma outra razão que não se encaixa em uma situação muito excepcional, simplesmente a prova testemunhal não pode suprir a ausência do exame de corpo de delito. Tá? O STJ tem esse posicionamento. Então, a ausência do exame de corpo de delito pode ser suprido por prova testemunhal só em casos excepcionais. Não pode chegar num processo, não tem exame de corpo de delito. Manda uma testemunha que está tudo certo. Não. Tem que demonstrar de maneira excepcional por que esse exame de corpo de delito não foi feito. Qual é a motivação? Qual é a situação excepcional que impossibilitou a realização do exame de corpo de delito? Ele não foi feito porque não foi feito. Não, se não foi feito porque não foi feito, então não vai se admitir que o exame de corpo de delito seja suprido pela prova testemunhal. E vamos voltar lá para a nossa jurisprudência. Nesse caso individual, o STJ entendeu o quê? Ausente prova pericial válida, bem como não apresentada motivação acerca da situação excepcional que dispensasse a confecção do laudo pericial, cabível a absolvição do delito de lesão corporal em razão da falta de demonstração da materialidade do delito. Esse julgado aqui é muito importante, tá? Esse julgado aqui é muito importante e ele mostra mais ou menos aqui qual é o posicionamento do STJ sobre esse ponto da ausência do exame de corpo de delito. Então, se você se deparar com um caso em que não há exame de corpo de delito, tá? O exame de corpo de delito que eu falo, pessoal, é aquele tanto direto como indireto, tá? Não há exame de corpo de delito. Se há um exame de corpo de delito indireto, existe esse exame, tá? O exame de corpo de delito existe. Aqui, essa tese, eu trago naqueles casos em que não há exame de corpo de delito. E aí, a acusação tenta fazer a substituição. Como não tem exame de corpo de delito, eu vou suprir essa ausência com uma prova testemunhal? Não. Tem que ficar devidamente justificado o caso, a excepcionalidade que aconteceu no caso, que levou à impossibilidade de fazer esse exame de corpo de delito. E se isso não ficar constatado nos autos? Aí não é possível suprir a ausência do exame de corpo de delito pela prova testemunhal. E nesse caso, você vai poder pedir a absolvição do seu cliente por falta de provas. E essa tese é bem importante você trabalhar e observar sempre que você pegar um caso de Lei Maria da Penha. Olha se tem um exame de corpo de delito. E aí, se não tiver, e a acusação pretender essa substituição do exame de corpo de delito pela prova testemunhal,
você pode trazer esse julgado aqui do STJ para aplicar ao seu caso e pedir, consequentemente, a absolvição do seu cliente. Certo? Pessoal, esse foi o Café Criminal de hoje. Estamos aqui há mais de 30 minutos, quase 40 aqui, com o nosso Café Criminal. É sempre bem produtivo e a hora passa rápido que eu nem vejo. Tá? Só lembrando que o Café Criminal ele acontece toda terça e quinta, às 8 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Então, acordou de manhã, passa o seu cafezinho, compromisso aqui comigo, ao vivo, simultâneo, Instagram e YouTube. Alguém tem alguma pergunta sobre o tema de hoje? Se quiser fazer uma pergunta, pode deixar aqui nos comentários aqui embaixo, que eu já vou responder, tá? Se alguém tiver dúvida, quiser fazer algum tipo de pergunta, pode deixar aqui nos comentários, tá? Deixa eu ver ali, ó, tem uma pergunta do José Carlos aqui no YouTube. Bom dia, professor. No conceito de família, por vontade expressa, entra aí a relação entre padrinhos e afilhados? Padrinhos e afilhados, você pode. Aqueles em que se consideram, né, aparentados, né? Vontade expressa é quando. É o conceito da adoção mesmo, tá? Eu acho que a questão entra mais em direito de família, né? Mas assim, o conceito de família, eles são considerados aparentados. Aí seria a relação de padrinho e afilhado. Mas essa questão de padrinho e afilhado também entraria, tá? Entraria aí na questão da Lei Maria da Penha, tá? Conceito de família estendida. Aí a gente vai entrar já na questão da área de família. Aí eu já não saberia te falar. Né? Agora, se você encaixar dentro do contexto de família, eu estou olhando aqui na tela do YouTube, se você encaixa no conceito de família, aí poderia se encaixar a Lei Maria da Penha. Tá? Aí cabe essa discussão mais aprofundada de família estendida ou não. Tá? E aí já entra na área de família que não é a minha especialidade. Se eu pegar um caso, é claro que eu vou me debruçar sobre isso e entender para trazer argumentos lógicos e bons para o meu processo. Tá? Então, poderia se aplicar, tá, José Carlos? A Lei Maria da Penha. Pessoal, alguém mais tem dúvidas? Alguém mais tem perguntas? Quer fazer qualquer tipo de comentário? Um abraço especial aqui para o meu amigo de infância, Juliano. Juliano, um abraço, meu amigo. Tem que passar no escritório para a gente tomar um café, hein? Alguém tem dúvida? Quer fazer algum tipo de pergunta? Se ninguém tiver dúvida, se ninguém tiver nenhuma pergunta para fazer, eu vou encerrar por aqui o nosso Café Criminal de hoje, dia 14 de nove de 2023, tá bom? Só lembrando, toda terça e quinta eu faço Café Criminal às 8 horas e 7 minutos, horário de Brasília. Só entrar aqui, sempre tem um tema prático para você olhar, entender e aplicar na sua advocacia. Pode entrar, se for um tema que você tem muito interesse, entra, faça as perguntas e vem comigo no Café Criminal, toda terça e quinta, às 8 horas e 7 minutos, tá bom? Nosso próximo encontro vai ser no próximo Café Criminal da semana que vem, terça-feira, 8 horas e 7 minutos, horário de Brasília, tá bom? Fiquem com Deus, grande abraço, vou encerrar por aqui a nossa transmissão. Fui!